Continuando aqui o que nós estamos estudando, né, de campo magnético gerado por um condutor. Vimos inicialmente o campo magnético gerado por um condutor retilíneo, vimos por uma espira circular e, dando continuidade, a gente fala agora do campo magnético gerado por uma bobina chata. Qual é a ideia, né, quando nós estamos falando de uma bobina chata? Eu estou tentando, né, nesse desenho aqui, representar para vocês mais ou menos isso daqui. Tentem imaginar o seguinte: eu tenho aqui o copo que vai servir para mim, né, como estrutura para eu gerar essas espiras justapostas, né? Eu tenho aqui, ó, quem é que está gerando esse vetor campo magnético? Quem está gerando o campo magnético é o condutor, né? A corrente elétrica que atravessa o condutor. Então, basicamente, o desenho que está aqui é isso daqui, galera. Ó, eu tenho o meu condutor, eu tenho o meu fio, aqui estão os meus fios. Isso daqui é só para dar para a gente a estrutura circular. E você tá vendo, né? De um lado, né, na parte de trás do copo, eu tenho a minha corrente elétrica aqui, que eu vou representar nesse fio aqui subindo. Então, né, no outro fio que tá aqui, né, do outro lado, essa corrente elétrica ela vai estar descendo. Então, nesse caso aqui, é muito importante que a gente observe o seguinte, né? Corrente elétrica nesse primeiro fio, eu vou colocar o sentido dela para cima. E quando eu colocar o sentido dela para cima, né, vamos percorrer junto o caminho dessa corrente elétrica, essa corrente vai subir, subir, subir. Aí presta atenção aqui, exatamente nessa parte do copo. O que vai acontecer aqui, ó? Olha a minha corrente elétrica, olha o sentido da minha corrente elétrica nessa parte do copo. O sentido da minha corrente elétrica é para baixo. E aí, vamos seguir essa corrente elétrica. Ó, na frente do copo, né? O fio que está na frente do copo, a corrente desce. O fio que está na parte de trás do copo, a corrente sobe. Então, na frente do copo, a corrente está descendo, atrás do copo, ela está subindo. Então, aqui, ó, preste atenção aqui, ó, eu tô na frente do copo, então a minha corrente elétrica aqui, ó, o sentido dela vai estar o quê? Descendo. Então, ó, corrente elétrica descendo aqui, porque eu tô olhando a parte da frente do copo, e aqui, parte da frente do copo, o vetor, a corrente elétrica também está descendo. Isso pra gente vai ser importante. Vou tirar aqui o fio e vamos voltar para o nosso desenho. Vou representar aqui no nosso desenho a corrente elétrica, ó. Corrente elétrica aqui, ela vai estar subindo, então nós já sabemos, né? Parte de trás do cilindro ela sobe, a parte da frente do cilindro ela desce e vai continuar isso, ó. Isso daqui é uma bobina onde as espiras estão encostadas uma nas outras. Aqui, né, a parte de frente do cilindro, a corrente elétrica está descendo. Como, né, são espiras justapostas, espiras uma ao lado da outra, eu tenho aqui, na verdade, né, N espiras uma ao lado da outra, que formam o que nós chamamos de bobina chata. E aí eu lembro da situação das espiras circulares. Lembra? Quando a corrente elétrica está atravessando uma espira circular, regra da mão direita, ó, meu dedo imitando a corrente elétrica, vetor campo elétrico para essa situação aqui, no centro da espira ele está o quê? Entrando. Aí lembra do nosso símbolo, né? Entrando. É um xizinho e, por exemplo, meu vetor campo elétrico ele se comportaria dessa forma aqui, ó. As minhas linhas de indução são circunferências, né? Onde o fio é o centro dessa circunferência, mas no caso de uma corrente no sentido horário, o vetor campo magnético no centro da espira está entrando. No sentido anti-horário, a minha mão direita, meu polegar tem que imitar a corrente elétrica, os meus dedos já indicam que no centro da espira o vetor campo magnético vai estar saindo. Então, ó, saindo é um pontinho, né? O desenho, né, das linhas de indução, elas permanecem basicamente as mesmas, só que o sentido da corrente elétrica ele determina no centro da espira, né, dentro da espira, sentido horário, vetor campo magnético entrando, sentido anti-horário, vetor campo magnético saindo. E isso aqui para a situação
da bobina chata é muito importante, ó. Eu tô aqui com meus sentidos da corrente elétrica. Deixa eu tentar fazer aqui da mesma cor para ficar mais visível para vocês. Tá aqui a corrente elétrica, né? Na frente do copo, lembrem, né, como é que ficou a corrente elétrica? A corrente elétrica na frente do copo, ela está descendo. Aqui está a corrente elétrica. Mas aí eu vou observar o seguinte, né? Desse lado esquerdo, se eu colocar o copo para mim de frente, ó, a corrente elétrica não estava descendo, ó, desce desse lado, sobe do lado de trás. Desce desse lado, sobe do lado de trás. Eu gero aqui de frente uma corrente que está em que sentido? Horário. Se desse lado está no sentido horário, então desse lado o vetor campo magnético está fazendo o quê? Entrando. Mas isso tem que ter concordância lá com o outro lado do copo, ó. Vamos para o outro lado do copo. Não mudei nada, galera, ó. Corrente elétrica na frente do copo está descendo. Eu vou trazer agora o fundo do copo para a parte da frente. Olha aqui a minha corrente elétrica no fundo do copo, ó. Vou desenhar ela. Olha a minha corrente elétrica. No fundo do copo, eu já observo que a corrente elétrica, ela está em que sentido? Ela está no sentido anti-horário. Isso concorda, né? Peraí, de um lado ela fica sentido horário, do outro lado ela fica sentido anti-horário. Porque, de fato, o vetor campo magnético, né, as linhas de indução são aquelas circunferências aqui, ó. As linhas de indução. E o vetor campo magnético? Desse lado do copo vai estar o quê? Entrando, e do outro lado, lá no fundo do copo, o vetor campo magnético vai estar o quê? Saindo, o que concorda com os sentidos da corrente. Desse lado do copo eu vou ter uma corrente no sentido horário, vetor campo magnético entrando. No fundo do copo eu já tenho uma corrente no sentido anti-horário, vetor campo magnético saindo. Então, ó, nessa nossa representação aqui, ó, meu vetor campo magnético tangenciando as linhas de indução. Desse lado aqui a corrente fica no sentido horário. Só coloque o desenho de frente para você observar isso. Desse lado horário e do outro lado sentido anti-horário, e no sentido anti-horário o vetor campo magnético estará saindo. Então, o que nós temos a dizer, né, do vetor campo magnético gerado por uma bobina chata? Ele continua sendo, né, as linhas de indução continuam sendo circunferência, onde o próprio fio é o centro dessa circunferência. Só que no caso da bobina chata, nós vamos observar o seguinte, né? Como são circunferências, né, se você ficar imaginando uma circunferenciazinha para cada fio, e o vetor campo magnético tangenciando essas circunferências, a gente vai observar que numa bobina chata, o vetor campo magnético no centro da bobina, ele é esse segmento de reta aqui. No centro da bobina, o vetor campo magnético é esse segmento de reta, que dependendo do sentido da corrente vai estar entrando ou vai estar saindo. E como é que serve, como é que é essa regra? Sentido horário, vetor campo magnético entrando, sentido anti-horário, vetor campo magnético saindo. E como é que eu vou fazer, né? Isso é nossa análise de direção e sentido. Como é que eu vou fazer para calcular, né, o valor absoluto do vetor campo magnético? Bom, quando é uma espira circular, como é que a gente calcula, né, o vetor campo magnético? A gente começa lembrando, né, da permeabilidade magnética, permissividade magnética, o μ0 que vale quanto? 4π vezes 10 a menos 7, mas esse valor a gente não precisa se preocupar tanto. Se for uma questão de concurso, ele vai dar esse valor para a gente. Vetor campo magnético na espira circular é dada por μ0 vezes I dividido por 2 vezes D. Aí eu vou observar que, se for no centro da espira, o D vai fazer papel de quê? De raio.
Se for no centro da espira, o D vai fazer papel de raio. Mas essa distância pode ser qualquer distância, né, daquele fio, daquele condutor que está gerando aquele vetor campo magnético. Como a bobina chata, ela é a junção de várias espiras, uma encostada na outra, então o vetor campo magnético da bobina nada mais é que N vezes μ0I dividido por 2 vezes D, ou, se for no centro dessa bobina chata, quem faz papel de D é o raio dessas bobinas. Acredito que a partir do momento que nós entendemos o vetor campo magnético gerado pela bobina, fica bem mais tranquilo para a gente entender o vetor campo magnético gerado pela espira, fica mais tranquilo de entender o vetor campo magnético gerado pela bobina. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente aplicar o que nós acabamos de ver. O exercício está falando o seguinte: uma bobina chata é formada de 50 espiras circulares de raio 0,1 metros. Sabendo que as espiras são percorridas por uma corrente de 3 amperes, a intensidade do vetor campo magnético no seu centro será... Então, as informações que para a gente são extremamente importantes são quais? Número de espiras que constitui essa bobina são 50, o raio da bobina vale 0,1 metros, a corrente elétrica que percorre o condutor vale 3 amperes. E ele quer exatamente o vetor campo magnético no centro dessa bobina chata. Então, de fato, né, qual é a equação que a gente utiliza para calcular? Vetor campo magnético da bobina é N vezes μ0I dividido por 2D. Como eu estou calculando no centro da bobina, então o D, o raio, né, faz papel de distância. Então, o vetor campo magnético gerado por essa bobina, no centro dela vai valer número de espiras 50, μ0 vale quanto? 4π vezes 10 a menos 7, corrente elétrica de 3 amperes, dividido por 2 vezes o raio, né, que é 0,1, eu vou colocar aqui 10 a menos 1. Então, o vetor campo magnético gerado pela bobina vai ficar, esse 10 a menos 1 aqui, ele vai subir, né, e vai subir positivo. Eu posso simplificar aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar o 2 vezes 50, 100, vezes π, vezes 10 a 7, vezes 3, vezes 10. Esses aqui juntos, né, o 100 com o 10 vai dar 10 ao cubo. Aqui é menos 7, 10 ao cubo vezes 10 a menos 7, dá 10 a menos 4 e 3π. Então, o vetor campo magnético gerado no centro da bobina vale 3π vezes 10 a menos 4, unidade de campo magnético é o Tesla. Acredito que a parte do cálculo não seja a parte mais difícil. A parte mais importante quando a gente fala de vetor campo magnético é a direção e sentido. Então, se, por exemplo, vamos imaginar essa bobina de uma forma diferente do exemplo que eu dei para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, que essa bobina ela esteja deitada. Deixa eu tentar, né, fazer esse desenho. Algo mais ou menos desse tipo. Vou colocar aqui o meu cilindro. Pode ser mais ou menos desse tamanho. Meu cilindro como se fosse, né, o meu copo, só para dar essa estrutura circular para o meu condutor, que é o fio. E então vamos imaginar vários fiozinhos. Ó, vou botar aqui, ó, o fio aqui. Então por aqui ele vai estar por trás.
Vamos imaginar mais ou menos isso daqui. Que essa seja a nossa espira circular. Dessa vez, o meu desenho só está tentando ser isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver, ó. Só que agora ele está em pé, ó. Estamos vendo ele aqui, ó, de lado. Olha aqui. O que eu tô tentando fazer é isso aqui, ó. Isso daqui é isso daqui. E, obviamente, né, para eu saber direção e sentido do vetor campo magnético, eu preciso da direção e sentido da corrente elétrica. Então, vamos imaginar que, nesse exemplo, a corrente elétrica, esse fio que está atrás do copo, a corrente elétrica esteja para a direita. Então, ó, vamos percorrer de cima a corrente elétrica, então, atrás do copo. A corrente elétrica está fazendo isso, subindo, na frente do copo a corrente elétrica está descendo. Olha aí o sentido da corrente elétrica. Vendo de cima, a gente vê que sentido de corrente? A gente vê sentido horário. Se é sentido horário, então isso significa que no centro dessa bobina, o vetor campo magnético vai estar o quê? Vai estar entrando. Então, como é que eu desenharia esse vetor campo magnético? Aqui, ó. Ele é essa reta, né, que passa pelo centro e aqui, ó, sentido do vetor campo magnético no centro dessa bobina, na parte de cima. Ele está entrando e na parte de baixo o vetor campo magnético está saindo com intensidade de quanto? 3π vezes 10 a menos 4 Tesla. Essa eu acho, né? Isso daqui eu acho que seria a parte mais importante, né? E a que a gente precisa focar. Fazer conta não é a nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade é visualizar o comportamento do vetor campo magnético. Aproveitando, eu estou trazendo aqui agora uma questão que ela é uma questão de revisão, né? Ela não vai falar da bobina, mas ela vai falar de vetor campo magnético gerado, né? Vamos revisar aqui juntos, gerado por condutor retilíneo e gerado por condutor circular. E aqui ele coloca, a proposta dele é bem interessante. Ele põe o seguinte: dois fios A e B retos, paralelos e extensos, estão separados por uma distância de 2 metros. Uma espira circular de raio igual a π/4 encontra-se com seu centro O a uma distância de 2 metros do fio B, conforme desenhado abaixo. A espira e os fios são coplanares, então, né, todos eles pertencem ao plano, por exemplo, ao plano do papel. Eu tenho que imaginar o seguinte: eu tenho esse fio reto encostado aqui na minha mesa. Eu tenho fio reto B também encostado na minha mesa e eu tenho essa espira circular também encostada na minha mesa. Eu não tenho, por exemplo, fio na mesa e a espira no plano da minha parede. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que todos eles pertencem ao mesmo plano, que é o plano do papel, que é o plano da minha mesa. A espira e os fios são coplanares e se encontram no vácuo. Os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, de 1 ampere, com sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor indução magnética resultante, originada pelas 3 correntes no centro da espira, é, aí ele deu pra gente, né, permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7. O que a gente já entende? Se eu tenho 3 condutores sendo percorridos por correntes elétricas, então, em algum ponto, eu terei a soma do vetor campo magnético ou a subtração, não sei, desses campos gerados por cada condutor. Cada condutor, condutor A, condutor B e a espira, gera o seu próprio vetor campo magnético. E neste exercício aqui, ele quer saber qual vai ser o vetor campo magnético resultante
no centro da espira. Então, eu vou entender que a corrente do fio A vai gerar um campo magnético no centro da espira, a corrente do fio B vai gerar um campo magnético no centro da espira e a própria espira gera um vetor campo magnético no seu centro. Eu vou primeiro, né, separar as contas calculando o vetor campo magnético, a intensidade, calculando a intensidade de cada vetor campo magnético. Eu vou separar aqui, ó, por cores. Fio A. Como é que eu calculo o vetor campo magnético quando ele é gerado por um fio, por um condutor retilíneo? μ0 vezes I dividido por 2π vezes D. Então, ó, o μ0, o exercício deu 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica que atravessa esse condutor, 1 ampere, dividido por 2π vezes... Se eu estou olhando no centro daquela espira, então a distância do fio 1 até aquele ponto, do fio A, desculpa, até aquele ponto vale quanto? 2 mais 2 vale 4. Esse daqui é o campo magnético gerado pelo fio A no centro daquela espira. Vamos simplificar aqui o que dá, ó. Eu posso cancelar esse π com esse, eu posso cancelar esse 4 com esse. Então, o vetor campo magnético gerado pelo fio A está valendo quanto? 10 a menos 7 dividido por 2, né? 1 sobre 2, vou botar assim, ó. Meio vezes 10 a menos 7, notação científica, 5 vezes 10 a menos 8 Tesla. Então, esse é o vetor campo magnético gerado pelo fio A. Fio B, vou representá-lo desta forma, desta cor. Vamos calcular o vetor campo magnético gerado pelo fio B no centro da espira. Então, fio B, mesma coisa, né? Um condutor retilíneo, então é μ0I dividido por 2π vezes D. Então, vetor campo magnético do B, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica é de 1 ampere. E a distância para o fio B até o centro da espira, que é onde nós estamos olhando, já vale 2 metros. É diferente da distância do fio A. Vamos simplificar aqui, ó. O 2 vezes 2 vai dar 4 e o π a gente vai cancelar com esse π aqui também. Então, o vetor campo magnético gerado no centro da espira pelo fio B vai estar valendo quanto? 10 a menos 7 Tesla. E paramos por aqui. E, por fim, calculamos o vetor campo magnético gerado pela própria espira circular, no seu próprio centro. Então, vetor campo magnético, vou chamar a espira de C, ó, vetor campo magnético gerado pela espira, a equação já muda, né? μ0I dividido por 2D. E como é o centro da espira, quem faz papel de distância é o próprio raio da espira. Então, vetor campo magnético no ponto C, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica é a mesma para todos, né? Tá valendo 1 ampere, dividido por 2 vezes o raio dessa espira. O exercício deu para a gente valendo π sobre 4. Então, vamos simplificar aqui, ó. Esse π a gente cancela com esse. E aí, 2 dividido por 4, aqui vai ficar 1 sobre 2, né? 2 dividido por 4 vai ficar 1 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o vetor campo magnético gerado pela espira, no seu centro, vai estar valendo quanto? 8, porque o 2 vem para cá multiplicando, 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Não adianta, né, a gente saber calcular a intensidade do vetor campo magnético se a gente não consegue identificar o comportamento. E essa que é uma das partes mais importante principalmente para o Enem, que gosta de questões de magnetismo. Vamos lá, vamos entender, né, como é que vai se comportar o vetor campo magnético no centro da espira para cada condutor.
Condutor A, o sentido da corrente é para baixo. Então, ó, vamos colocar o nosso dedo e entender que desse lado esquerdo do fio, os meus dedos estão entrando, então o vetor campo magnético está entrando do lado esquerdo. Então, isso significa que do lado direito o vetor campo magnético, vou botar para cá, gerado pelo fio A, estará saindo. Então, bolinha saindo no centro para o fio A. Fio B, a corrente elétrica já está para cima. Então, vamos lá. Do lado esquerdo do fio B, os meus dedos estão saindo. Então, do lado direito, os meus dedos estarão entrando. Então, aqui, vetor campo magnético do fio B saindo. No centro da espira, vetor campo magnético do B está entrando. E, por fim, a espira, que está girando no sentido horário, anti-horário, desculpa, ó. Girando no sentido anti-horário. Se gira no sentido anti-horário, o vetor campo magnético está fazendo o quê? Saindo. Agora eu já tenho assim a análise vetorial. Eu tenho dois vetores campos magnéticos saindo do papel, eu tenho um vetor campo magnético entrando no papel. Se eu tenho, né, vetores na mesma direção, porém em sentidos opostos, né, o que eu tenho que fazer com esses vetores? Vetores na mesma direção e mesmo sentido, o que eu tenho que fazer com esses vetores? Vamos lá. Quem tem mesma direção e mesmo sentido, que é o caso do A e da espira, ó, os dois estão saindo do papel, o que a gente faz com esses vetores? A gente soma. Mesma direção, mesmo sentido, os vetores devem ser somados. Então, ó, campo magnético do A com o campo magnético da espira, nós vamos somar para dar o vetor campo magnético resultante. Deixa eu colocar aqui. Minha primeira resultante é o quê? Campo do A mais o campo da espira. Então, minha primeira resultante, campo do A, eu vou deixar aqui na mesma unidade de casa, 0,5 vezes 10 a menos 7, da espira, 8 vezes 10 a menos 7, o que vai dar quanto? 8,5 vezes 10 a menos 7, Tesla. Esses dois juntos, nós vamos fazer com o que? Com o vetor campo magnético do B, já que ele está entrando, ó, 2 saindo, 1 entrando. Os dois que estavam saindo, nós somamos. E o resultado desses dois com o que está entrando, nós temos que fazer o quê? Nós temos que subtrair, porque mesma direção em sentidos opostos, os vetores são subtraídos. Então, ó, a nossa agora resultante final vai ser o quê? Os dois juntos, 8,5 vezes 10 a menos 7, menos o que está entrando, que vale quanto? 1 vezes 10 a menos 7. Então, o vetor campo magnético resultante vai dar quanto? 7,5 vezes 10 a menos 7 Tesla. E 7,5 vezes 10 a menos 7 Tesla fazendo o quê? Entrando ou saindo? Bom, os dois vetores que estão saindo, eles são numericamente maiores do que o único vetor B que estava entrando. Então, eles vão sobressair, né? Eles são de valor absoluto maior, então são eles que ditam o sentido o qual o vetor campo magnético está se comportando. Como os mais intensos estão saindo, então o meu vetor campo magnético resultante também estará saindo do centro da espira. Então, ó, o meu resultante aqui, ó. Espero que vocês tenham compreendido e que essa aula ajude a vocês com qualquer tipo de exercício de concurso de vetor campo magnético.